Olá, pessoal. Oi. A paz do Senhor a todos. Todos estejam na graça de Deus. Amém? Hoje eu vou fazer aqui uma leitura bíblica diferente, né? Eu tô aqui no meu trabalho, né? E quero aproveitar e fazer minha leitura porque hoje de manhã eu não consegui fazer. E hoje nós iremos entrar no capítulo 2 do livro de Daniel. Amém? Que Deus possa nos acompanhar nessa leitura, que Deus possa nos abençoar e que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém? No capítulo 2, versículo 1, nós vamos falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Os sábios são chamados. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um dos seus sonhos e se perturbou o seu espírito e o seu sonho fugiu dele. Perdão, irmãos. No versículo 2: E mandou o rei chamar os magos e os astrólogos e os encantadores dos caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram a se apresentarem diante do rei. Versículo 3: E lhes disse o rei: Eu tive um sonho, e meu espírito está perturbado para saber o sonho. As exigências de Nabucodonosor. No versículo 4: Então falaram os caldeus ao rei uma língua aramaica. Ó rei, vive para sempre. Dize o sonho a teus servos e te mostraremos a interpretação. Versículo 5: Respondeu o rei aos caldeus e disse: O que foi que me escapou, se não me fizestes saber o sonho e a interpretação? Sereis feitos em pedaços, e as suas casas serão postas por depósitos de lixo. Nossa, que tristeza, né, irmãos? A pessoa pensar em fazer uma coisa dessa porque o sonho possa não ser revelado, né? Se o sonho lhes tivesse sido dito, a interpretação que eles teriam dado teria sido inventada pela própria mente deles e não teria sido a verdadeira interpretação, né? Que eles poderiam fazer isso, né, irmãos? Perdão, porque eu tô sem apoio no meu celular. No versículo 5: Respondeu o rei aos caldeus e disse: O que foi que me escapou, se não me fizeste saber? Versículo 6: Mas se me declarastes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas e recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 7: Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a teus servos e mostraremos a sua interpretação. Como se diz aqui, os servos estão pedindo para que ele conte o sonho para eles interpretarem. E o rei respondeu e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me escapou. Versículo 9: Por consequência, se não me fazes saber o sonho, uma só sentença será vossa. Certamente vos preparareis respostas mentirosas e perversas para as proferir diante de mim, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho para que eu saiba que me podes dar a sua interpretação. O rei, irmãos, agora sabe que o silêncio dele era devido à incapacidade de responder. No versículo 10, a incapacidade dos sábios. Os caldeus responderam diante do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar o assunto ao rei, pois nenhum rei há, príncipe, nem denominador que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Aqui eles queriam dizer que os magos estavam errados ao usar a palavra deuses. Não havia deuses, mas somente um Deus, o Senhor. O rei logo aprenderia sobre o Senhor. O decreto de Nabucodonosor
Versículo 12. Então o rei, com ira e com grande fúria, mandou que matassem a todos os sábios da Babilônia. No versículo 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscavam a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel se oferece para interpretar o sonho e a sua oração por ajuda. No versículo 14, então Daniel, de maneira avisada e prudente, falou ao Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Falou e disse ao Arioque, capitão do rei, qual é a causa pela qual este decreto se publica da parte do rei tão apressadamente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse mostrar ao rei a interpretação. No versículo 17, Daniel se foi para sua casa, declarou o assunto a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com os outros sábios de Babilônia. Irmãos, eles convocaram uma reunião de oração. Daniel, com os seus amigos, irmãos, eles convocaram essa reunião para falar com Deus, A incapacidade do povo não saber interpretar, ele queria que o rei esperasse, desse um tempo para ele resolver interpretar o sonho. O sonho revelado a Daniel. No versículo 19. Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. E Daniel falou e disse: bendito seja o nome de Deus da eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força. E ele é o que muda as estações e os tempos, remove reis e estabelece reis, dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. No versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Versículo 23, a ti, ó Deus, dos meus pais, te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Aqui, irmãos, no versículo 23, Daniel especifica as suas razões para o louvor e as ações de graças. Ele dirige-se a Deus como Deus dos seus pais. Ele apela e ele como Deus da aliança de Israel, o qual havia conduzido seus pais através do deserto. No versículo 24, Daniel, perante Nabucodonosor, glorifica a Deus e diz ao rei o sonho. Depois disso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me à presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque levou imediatamente Daniel à presença do rei e disse-lhes assim: achei um homem dentre os deportados de Judá, o qual declarará ao rei a interpretação. Versículo 26. Respondeu ao rei e disse Daniel, para qual chamavam Beltesazar: tu podes me fazer saber o sonho que vi e sua interpretação? Daniel respondeu diante do rei e disse: o mistério o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, e ele tem feito saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Eis que o teu sonho e as visões que tivesses na sua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, vieram pensamentos para saber acerca do que há de ser depois disto. E aqueles que revelam mistérios te mostrou o que há de ser. E me foi revelado a mim este segredo, não porque em mim haja sabedoria que em todos os viventes, mas para que desse ao conhecer ao rei a interpretação
e para que entendesses o pensamento do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Essa estátua era muito grande, e cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e aos seus aspectos era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, e o seu ventre, as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro, os seus pés e parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, não com auxílio de mãos, a qual feriu a estátua, os seus pés, e ferro de barro, e os esmiuçou. No versículo 35, então foi também esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, que se tornaram como propaganda nas eiras do estio. O vento os levou e não mais achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Irmãos, isso descreve a segunda vinda do Senhor e a destruição de todos os poderes gentios, o que significa que nunca mais um poder gentio os dominará, porque essa época estará para sempre findada. A interpretação a cabeça de ouro de Babilônia. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, porque Deus do céu te deu o reino e o poder e a força e a majestade. De maneira em que qualquer lugar que habite os filhos e homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou todos em tua mão e te tem feito dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, medo persa, ventre as coxas de cobre Crécia. Versículo 39. E depois de ti levantará-se ao ouro, reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal que dominará sobre a terra. As pernas de ferro, Roma. E o quarto reino será forte como ferro, pois com o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Os pés de ferro e de barro, o Império Romano revisto. E quanto aos que vistes os pés e dos dedos, que eram em parte barro, parte oleiro, e em parte de ferro, esse reino será um reino dividido. Contudo, haverá nele um pouco da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro e lodo. E por serem os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino será para parte forte e parte frágil. Assim como vistes o ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão em um ou outro, assim como o ferro não se misturará com o barro. A pedra, o reino dos céus na terra sob o Messias. Porém, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será esse reino passado ao outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas eles permanecerá para sempre. Da maneira como vistes que no monte foi cortada uma pedra, não com auxílio de mãos, a qual esmiuçou o ferro e o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que tem que acontecer depois disso. O sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Visto que o rei havia visto, irmãos, tudo que no seu sonho, consequentemente, ele agora não tem desculpa para continuar em seu culto aos ídolos mortos. Ele, pelo contrário, deve adorar ao grande Deus, o qual mostrou ao rei o que tem que acontecer depois disso. Daniel é promovido. Então, capítulo 46, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma obração e incenso suave. O rei respondeu a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses,
E o Senhor dos Reis é revelador de segredos, pois pudesses revelar este mistério. Então o rei fez engrandecer a Daniel e lhe deu muitos e grandes dádivas, e o constituiu governador de toda a província de Babilônia, e com o chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Irmãos, portanto, depois do rei, Daniel era o homem mais poderoso do mundo. Ele era também considerado como o homem mais sábio do mundo, e com razão. Versículo 49, o último. Daniel pediu então ao rei, e este nomeou sobre os negócios da províncias de Babilônia, e Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Irmãos, Daniel estava às portas do rei significa que ele foi designado primeiro-ministro, a posição mais poderosa do mundo. Naquelas épocas, depois do próprio rei, a porta significa a porta que dava acesso ao rei. Aqui nós vemos, irmãos, que por causa de um sonho não interpretado, o rei lançou uma ordem para que matassem todos aqueles adivinhadores, né, cartomantes, aquelas pessoas que existiam ali que poderiam interpretar o sonho dele, mas ninguém conseguiu interpretar. Então o que aconteceu? Quando ele mandou a ordem, né, que matassem todos eles, Daniel ficou sabendo e procurou saber o porquê. Quando ele soube que era simplesmente somente para interpretar um sonho, ele recorreu a quem, irmãos? Daniel não recorreu a cartomantes, não recorreu ao homem, não recorreu a adivinhadores. Ele simplesmente recorreu ao Rei dos Reis. Ele recorreu ao Deus vivo. Que somente Ele poderia interpretar um sonho. Somente Deus pode nos interpretar, irmãos, interpretar nossas vidas. Somente Deus pode trazer para nós o que nós necessitamos. Então, ao ponto dele orar e louvar a Deus, e pedir a Deus, né, por aquela revelação, ele levou tudo picadinho para o rei. Chegando ao rei, ele revelou um sonho do rei, tintim por tintim, desde o alto da cabeça às pontas dos pés. Quer dizer, era uma estátua que tinha cabeça, membros, tinha o corpo, né, e tinha os pés. Então, Deus trouxe a revelação do alto da cabeça à ponta dos pés daquela estátua. Para quê? Para que o Nabucodonosor, aquele rei, entendesse que o único Deus verdadeiro seria o Deus vivo, que o único Deus que ele poderia recorrer era ao Deus vivo, e não cartomantes, e não adivinhadores. E isso serve para nós, irmãos. Isso está servindo para mim, está servindo para você aí do outro lado, irmãos e irmãs. Nós temos que aprender a buscar a Deus para resolver os nossos problemas. É Deus que nos concede a salvação, é Deus que nos concede a libertação, o renovo. Nós não temos que buscar adivinhadores, nós não temos que buscar por cartomantes para que nós possamos saber o significado de um sonho, o significado de algo que está nos incomodando. Se tem algo te incomodando, leia o Salmo 91 e busque em Deus. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, porque daqui a pouco vai começar aqui uns carros de som, vai fazer muito barulho. E eu vou aproveitar aqui o silêncio, né? E agradecer a Deus pela presença de vocês no meu canal. E agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e a vocês, né, em segundo lugar, que meu canal tá crescendo, né? Tá chegando aos 1000 inscritos. É pouco, irmãos, mas nada, tudo pouco com Deus é muito. E eu tô muito feliz por saber que eu estou conquistando esse lugar. E que vocês possam, irmãos, se inscrever, compartilhar, comentar no meu canal. Estejam à vontade, irmãos. E também, principalmente, né, exclusivamente a prioridade, que vocês ouçam a leitura bíblica, que vocês possam entender, discernir, ter sabedoria para entender. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.